Bíblia, no livro de 2 Reis, uma história muito conhecida, no capítulo de número 4, versículo 1. Uma história bastante conhecida, diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Certa mulher viúva de uns discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: O meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que este seu servo temia ao Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou à mulher: O que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Elias disse: Vá, peça emprestada vasilha a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: Traga-me mais vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha alguma. O azeite parou. Então ela foi, contou ao homem de Deus, e ele disse: Vá vendo o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar somente até aqui. Amém. Está entre nós a palavra de Deus, mais uma vez, para a glória do Senhor. Esta mensagem, como eu disse, é muito conhecida, mas ela tem uma riqueza de detalhe que, se nós ficarmos aqui anunciando esta pregação, eu creio que o Espírito Santo ele vai abrindo portas de revelações, ou melhor, de guia, para que nós compreendamos esse texto. Esse texto ele vai além de uma grande verdade. E a maior de todas as verdades aqui é a provisão de Deus para aquele que serve ao Senhor. Aquele que tem um coração preparado para viver o sobrenatural de Deus, em meio ao caos, em meio a portas fechadas, em meio a portões trancafiados, em meio a ferrolhos de nossa vida. Esse texto ele deixa claro para nós um testemunho de fé de alguém que está desesperada e que não tem aonde buscar alívio para a sua dor, a não ser ao profeta. Eliseu, nós entendemos que era o líder da comunidade, não só um profeta desta região, mas o líder de uma comunidade. Esse texto expressa a provisão de Deus para aquele que o Senhor quer abençoar, aquele que o Senhor escolheu para mudar a história. E no início desta mensagem, desta noite, eu quero dizer a você que me assiste através do Espírito Santo de Deus, que Deus ele é provisão, Ele é a porta da nossa saída, Ele é a porta de entrada, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso alimento, Ele é aquele que prepara lugar, Ele prepara caminhos, Ele cria oportunidade, Ele dá estratégias para nós, mesmo quando nós não temos saídas. Aqui nesse texto vai expressar a provisão de Deus a alguém que está em desespero. Essa mulher, nós acabamos de ler que ela é uma viúva e você está cansada de saber disso, mas tem um detalhe rico nessa história. Naquela época, quando as pessoas se viam nessa situação, os judeus, eles precisavam de provisão quando o marido falecia, se tinha dívida. As pessoas que ficaram, eles teriam como dote, ou teriam como eu posso dizer assim, despojo, a dívida do falecido. Se alguém morresse em dívida, então quem estava vivo assumiria esta dívida. Como esta mulher
ela tendo um filho, então a dívida seria para os filhos, como ela não tinha como pagar, então os filhos seriam levados cativos como escravo, e assim pagaria sua dívida. Mas quando nós aprofundamos mais no estudo dessa história, por que Eliseu apresenta nessa história? Por que ela vai falar com Eliseu? Primeiramente, ela tinha sua fé voltada em Deus, o seu marido era uma pessoa fiel e temente a Deus, como deixa claro aqui no versículo 1, parte B, vai dizer: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia ao Senhor Deus. Ela está crendo e dizendo assim: olha, não por causa do que Deus é para ele ou foi para ele, eu estou me dirigindo ao Senhor, porque o Senhor é líder desta comunidade, e primeiramente como homem, não somente homem de Deus, mas como um líder da comunidade, eu preciso buscar um reforço, uma resposta em alguém. E ela usa de uma estratégia, e a segunda mensagem dela vai dizer: o meu marido, meu esposo, o seu servo, ele era temente ao Senhor e amava a Deus e servia-o. Essa mulher, ela tem nas mãos, em suas mãos, uma ferramenta chamada, muitos vão dizer crédito, eu não diria isso. Deus não usa desse artifício, apesar de nós nem termos isso para oferecer ao Senhor. Mas ela usa o que ela tinha em seu coração, que era do marido: fé. O marido tinha fé. Ela usa da estratégia da fé do próprio marido, que dera exemplos para ela. Essa mulher também é uma serva de Deus, quando ela recorre ao homem de Deus e reconhece: deste mesmo homem sairá profecia, como saía para o meu marido. E talvez Deus tinha dito ao marido dela, ou ela mesmo própria entendia: o Senhor da provisão está conosco, porque estava com seus pais, com o meu marido, com o seu pai. O Deus da provisão, ele nunca morre. Pode ser que eu e você às vezes balanceamos na fé, caímos na altura e na quantidade de fé, como Jesus expressou aos discípulos: homens de pouca fé. Mas quando ele disse homens de pouca fé, ainda tinha fé suficiente para se dirigir a Jesus quando estão em perigo. Mestre, acorda, eu estou em perigo. O que esta palavra está dizendo? A sua pouca fé, a sua pouca esperança se faz agarrar na palavra, se faz agarrar em Jesus e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, socorre-me. E a palavra diz que todo aquele que se achega ao Senhor buscando esperança, através da fé, recebe resposta. Todo aquele que se achega ao Senhor buscando esperança, através da fé, recebe uma resposta do Altíssimo. O Senhor nunca dispensou nós vazios, nenhum dos homens antigos, antepassados, nossos irmãos e irmãos da fé, jamais perderam quando confiaram no Senhor. Salmista Davi, em todos os seus salmos, ele faz questão, ele às vezes começa abatido, atribulado, caído, derrotado, mas em meio ao salmo ele vai ter certeza: Deus me dará grandes vitórias. Eu esperei, Salmos 42 vai dizer isso: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o clamor da minha súplica e atendeu a voz da minha oração. Talvez você chegou aqui esta noite, talvez da mesma situação dessa viúva, que às vezes a sua fé é tão pequena, que você pede oração para um, pede oração para outro, não acreditando que Deus possa ouvir a sua oração. Mas acredite, não há oração pequena, não há oração fraca, não há oração caída, não. A palavra é oração, a atitude de nós nos dirigirmos ao Senhor. Eu sei que pode expressar uma pequena
pequena fé, pouca fé, uma fé tão pequena que às vezes você não enxerga, mas a atitude de nós dirigirmos ao Senhor, a atitude de nós nos desdobrar ao Senhor, nós vamos compreender, Ele é poderoso em mudar. Nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, eu sei que sou fraca, errante, pecadora, eu sei que hoje eu não tenho saída, mas não estou aqui porque eu não tenho saída, estou aqui porque Tu és o meu Deus. E se você faz isso constantemente, se o seu coração está voltado para as coisas que é do alto, se você não consegue encontrar saída para a tua vida, mas só encontra quando se aproxima do Senhor em ato de oração, você está se portando como esta viúva aqui. A fé dela fez com que ela se chegasse ao homem de Deus dizendo assim: o credor está lá na minha casa, vai levar os meus 2 filhos, eu não tenho o que fazer, mas eu quero usar da minha fé de dizer: eu sei que Deus pode mudar a minha história, eu sei que Deus pode mudar a minha vida, porque esse Deus que eu sirvo foi o Deus que mudou a vida do meu marido, foi o Deus que levou ele para a sua glória, mas eu tenho certeza que este poder vai ser manifesto. Nós estamos dizendo aqui esta noite, pelo Espírito de Deus que é santo, continuar acreditando na palavra. Deus nunca enganou ninguém e a sua palavra é imutável. Glória a Deus, aleluia. Tratou de cuidar do viúvo desta mulher, do homem morto, me perdoe. Tratou de cuidar da viuvez desta mulher. O salmista Davi, em um dos seus salmos, vai dizer assim: que Deus, o nosso Senhor, Ele é o pai dos órfãos, o marido da viúva, amigo do esquecido, do solitário. Ele é a provisão. Talvez você chegou aqui esta noite e não consegue encontrar fé em seu coração para ver o cenário da sua vida mudar. Talvez tenha se levantado grandes tempestades em sua vida e você pergunta: quantas vezes, Senhor, quantos anos vivendo isso? Será que eu vou morrer nisso? Não vou conseguir colocar as mãos naquilo que o meu coração deseja? A fé desta mulher ainda continuou firme mesmo após a morte do seu marido, mas a tempestade não parou. O que não deve parar em nossa vida é uma palavra chamada perseverar na fé. Quem persevera na fé não desiste de bater na porta da misericórdia. Quem persevera na fé está dizendo assim: eu só tenho a Ti como meu Salvador, o meu Redentor, o meu protetor. Eu só tenho a Ti como meu conselheiro, eu só tenho a Ti como meu verdadeiro e fiel amigo para todas as horas. Mesmo quando alguém se vai, Tu estás do meu lado. Mesmo quando eu estou mal, Tu estás do meu lado. Mesmo quando eu não tenho ombro para chorar, Tu és o pano que enxuga a minha lágrima. Mesmo quando eu não tenho alguém para me ouvir, Tu me empresta os ouvidos para o meu clamor acontecer. Que maravilha! Oh, glória a Deus, aleluia! A fé desta mulher não estava ancorada nas obras do seu marido, a fé desta mulher estava ancorada nas obras que Deus fez para o seu marido, e ela sabia que se ela fosse buscar, o Senhor manifestaria a sua presença. Ah, igreja, isso é maravilhoso, um testemunho de fé que me daria umas 2 horas para dizer sua benção, mas esta palavra está dizendo assim, que a minha fé e a sua possa estar ancorada no Deus que multiplica, no Deus que trabalha, mas principalmente no Deus que nos dá fé para vencer as guerras desta vida, para vencer os desafios desta vida, em meio ao luto, em meio à desistência da nossa vida, em meio às coisas que se levantam contra a nossa própria vida, dizer: o Senhor é o meu Deus, eu busco nele a provisão, eu busco nele a benção, eu busco nele a sabedoria, eu busco nele a mudança da minha vida, porque ele tem para me dar. O Senhor tem para me dar. Esta palavra nos ensina, através deste testemunho,
da franqueza de uma pessoa que não tem saída e sabendo que perderia os seus filhos, tudo que sobrou. Talvez o que sobrou para ela não era só o azeite, nada valia, muito pouco, mas o que sobrou para ela como benção eram os filhos e um testemunho de fé do marido. Talvez nós, quando Moisés, eu quero lembrar isso, o Senhor abençoou a sua trajetória em todo o deserto, o Senhor pediu a ele que levantasse monumentos para que os filhos dos filhos tivessem algo para falar do Senhor e que servisse de testemunho. E esse mesmo exemplo aconteceu com o marido desta mulher. Ela faz questão de testificar a sua fé. Ela faz questão de provar ao Senhor, por certo, a fé que estava no coração desta viúva veio através da adoração do marido para com Deus. O que está dizendo aqui? Que Deus pode fazer em minha vida e a sua, transformar aquilo que para nós em prejuízo, em perca, e servir como testemunho para muitos que virão após nós. Talvez algum dia alguém se levantará e dirá assim: nesta casa passou alguém que falou de Cristo. Na minha casa passou alguém que diz que Deus é bom em mudar a história e o curso da vida de todos nós. Na minha casa teve um homem e uma mulher que serviu a Deus e que nas suas horas difíceis Deus supriu a necessidade. E quando o Senhor se apresenta a ela, através das profecias de Eliseu, busca para si vasos emprestados. Não deu conta do que o Senhor preparara a ela, com uma só atitude: declarar ao Senhor o que de fato temos, o que de fato tem em nosso coração. Além desta botija com pouco azeite, ela tinha uma sabedoria que ia além dos nossos limites, bateu na porta de quem tinha para oferecer. Ela foi buscar no homem de Deus, não em créditos, foi buscar uma provisão que estava longe de suas mãos, e dizendo assim: perdi tudo e agora perdi os meus filhos. Deus é o Deus do impossível, do improvável. Quando nós não temos saída, aquilo que é impossível para nós, Ele é o Deus do improvável. Quando nós chegamos nas últimas consequências, nós vemos que a cada dia que se passa as coisas vai se apertando e nós olhamos com os nossos olhos naquilo que nós vemos, mas Deus trabalha em silêncio e faz aquilo que nós precisamos e nem percebemos, para que nós não idolatramos a benção, mas adoramos o Deus que praticou a benção em nossa vida, porque é isso que Ele faz, e quando faz é para a glória do nome dEle. Acredite, irmão, acredite, irmã. Talvez hoje você não compreenda o que você tem vivido, o que você tem passado, porque é tanta guerra, porque é tanta luta. A nossa vida é assim. Nós não temos obra que justifique o Senhor em nós, mas Ele tem obra que justifique nós pela palavra. De que maneira? Nos provando, nos amando ainda mais a cada dia, e nós adorando o Senhor ainda mais a cada dia. Acredite, a falta, a necessidade nos aproxima de Deus, a provação, a angústia, o choro, o lamento nos aproxima mais de Deus, e quanto mais difícil é, mais aos pés de Deus nós estamos perdendo tudo e estamos adorando. Está falindo, mas está buscando. Está difícil, mas está glorificando. Por quê? Porque o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Eu quero dar testemunho dele. E foi isso que ela fez. Deu testemunho de Deus para o homem de Deus. Deu testemunho de Deus em meio ao seu sofrimento, à sua necessidade. E o que ela recebeu do testemunho? Bênção. Irmã, irmão, no amor de Deus, continue dando testemunho de Deus através daquilo que você está passando.
daquilo que nós estamos passando. Esse texto está dizendo exatamente isso. Dar testemunho da glória de Deus em meio às nossas necessidades, o que nós passamos. Ele é bom e a sua bondade jamais faltará. O Senhor olha a ela e diz: eu vou dar tudo o que você precisa. Mas ela não esperava esse tudo. Ela só queria os filhos de volta. Ela só queria que Deus honrasse a ela com os filhos de volta. E Deus disse assim: vou dar tudo o que você precisa e nunca mais vai faltar, porque foi para a glória de Deus. Essa mensagem esta noite está dizendo assim: dê testemunho de quem sou. O sou que sou pergunta para nós: dê testemunho de quem sou, através do que nós estamos passando, que tudo que Ele faz é para a glória dEle. Esta mensagem desta noite, que nós possamos recebê-la no nosso coração.